A paz do Senhor, irmãos, estamos aqui para a nossa aula da nossa escola bíblica, hoje com a lição de número 8, que traz por título A ousadia do cristão diante dos infortúnios. Nosso texto áureo diz: Então o rei disse: Que é que tens, rainha Esther? Ou qual a tua petição? Até metade do reino se te dará. Olha só. Até metade do reino, se pedires, eu te dou. Esther no capítulo 5, no versículo 3. A verdade aplicada nos diz: a ousadia do cristão se baseia no poder do Espírito Santo e a fé firmada em Deus e na sua palavra. Nossos objetivos nesta lição de número 8 é mostrar que devemos ser ousados, explicar que para Deus nada é impossível e destacar as vantagens de se fazer um planejamento. Nosso texto de referência está no capítulo 5 de Esther, do versículo 1 ao versículo 5, que diz: Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de vestidos reais e pôs-se no pátio interior da casa do rei, defronte ao aposento do rei, e o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa do rei, defronte da porta do aposento. Então o rei lhe disse: Que é que tens, rainha Esther? Qual é a sua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Esther: Se bem parece ao rei, venha o rei e Amã hoje a um banquete que tenho preparado. Então o rei disse: Fazei apressar Amã, que cumpra o mandato de Esther. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther tinha preparado. Então, nessa lição aqui, nós vamos ver e aprender, através do exemplo de Esther, a necessidade de agirmos, de colocarmos em prática, de confiarmos no Senhor, procurando permanecer na direção do Espírito Santo, superando todas as situações aflitivas da nossa alma. Esther, ela preconiza que tudo é importante, tudo em tudo, é importante ser fiel a Deus, e Deus tem compromisso com os fiéis. Então, nosso tópico 1, ele traz aí o título: Devemos ser ousados, e aqui nós vamos entender como é ser ousado na presença de Deus. Olha o que a Bíblia nos diz sobre ousadia. Então, se você é um cristão, cabisbaixo, está se sentindo cabisbaixo, está se sentindo sem entusiasmo, a Bíblia diz para você: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor, de moderação. 2 Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 7. Então, Esther, ela foi ousada ao entrar na presença do rei sem ser convidada. Esther, ela teve ousadia, ela soube o momento de agir. Então, a prática da ousadia é a arte de portar-se corajosamente diante dos desafios da vida. E a Bíblia nos relata alguns homens de Deus, algumas pessoas, homens e mulheres, que se portaram aí corajosamente, com ousadia. Por exemplo, Davi, ao enfrentar Golias, foi ousado. Elias, contra os 450 profetas de Baal, também foi ousado. Josué, diante das muralhas de Jericó, as muralhas intransponíveis, aos olhos humanos. A história vai dizer aí que os muros de Jericó tinham 6 metros de largura, eram altos, eram feitos de pedra, pessoas moravam no muro, de tão poderoso, forte, impenetrável que era este muro. Josué foi ousado. Pedro também foi ousado quando foi caminhando sobre as águas. Então, são vários relatos que a Bíblia traz de homens e mulheres ousados
na presença de Deus. Então, o que o nosso comentarista traz para nós através dessas lições, especialmente esta, é que ser ousado não é gritar, não é desafiar o perigo, é colocar sua confiança em Deus, é saber em quem você confia, é confiar plenamente no Senhor, porque Ele é que resolve as nossas causas. Isso é ousadia na presença de Deus. Não é tomar, irmãos, atitudes por impulso, na emoção, tentar resolver com a força do seu próprio braço. Muitas vezes nós erramos tentando resolver as coisas da nossa maneira, do nosso jeito, sendo que Deus ele quer que nós venhamos ser ousados na presença dele, para que nós venhamos depositar toda a confiança no Senhor, para que ele venha interceder, para que ele venha entrar na nossa causa através da nossa intercessão. Então isso é ser ousado, é confiar plenamente no Senhor, que Ele é que resolve as nossas causas. Então Estela confiou em Deus, teve um momento de preparação, sim, mas teve um momento de agir também. Então tem que ter essa ousadia para fazer, para colocar o pé na estrada, para colocar a mão, para fazer, para realizar. Deus é contigo, então nós precisamos iniciar. Então Deus ele não quer pessoas covardes para trabalhar na sua obra. Aqui o comentarista nos traz um exemplo, de ousadia, que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele nos deixou aqui um encorajamento muito forte, que diz: porque se anuncio o evangelho não tenho do que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. A covardia, ela é um reflexo de quem não tem um comportamento corajoso. Então, uma coisa que Estela nos ensina é que não devemos ser covardes perante os problemas. Os israelitas, eles tinham uma máxima de que os covardes não deveriam estar nas batalhas, poderiam voltar. Quem fosse covarde já volta para casa. Não era nem bom que eles estivessem junto do povo, para não contaminar os outros, não enfraquecer os que estavam dispostos a ir à batalha. Então era melhor que os covardes voltassem para casa. Isso era um costume do povo israelita nas batalhas. Nós podemos ver isso em Deuteronômio, no capítulo 20, versículo 8. Olha o que Hebreus vai nos dizer no capítulo 10, no versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. E aqui nos fica uma dica importantíssima para cada um de nós. Ter ousadia não significa ser autossuficiente, não significa ser digno, não significa independência, não. Aqui é o oposto disso. Aqui é dependência total de Deus. Ser ousado na presença de Deus é você depender de Deus, é você crer que Deus pode fazer. Muitas pessoas confundem e acham que é pela força, pela sua própria força, pelo seu próprio jeito, unicamente pelo seu esforço. E não é isso. Primeiramente, Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Deus, nós temos que ser dependentes dele em tudo. Isso é ser ousado na presença de Deus. Muitas pessoas ficam tristes, fraquejam e covardemente desistem porque tentou da maneira errada, tentou com as suas próprias forças e não conseguiu e se frustraram. Então você quer ser uma pessoa corajosa, como foi Esté, como foi esses grandes homens da Bíblia que eu já citei aqui? Quer ter ousadia? Leve a palavra de Deus. É preciso coragem para falar a palavra de Deus. É preciso coragem para desafiar as pessoas à mudança. É preciso coragem para falar, para que haja mudança.
Então Deus ele não quer pessoas covardes para trabalhar na sua seara, mas pessoas dispostas e corajosas. Vamos aqui para o nosso tópico 2, que ainda tem muito para nós aprendermos. Tópico 2 vai trazer: para Deus nada é impossível, nada é impossível.